O cenário da economia brasileira pede que cada vez mais as pessoas se aperfeiçoem. Imagine você hoje com a sua empresa, se você não fizer um esforço de se atualizar e, mais do que isso, colocar em prática aquilo que aprende. Será que realmente todo mundo que aprende põe em prática? Para isso, Jesse e Zenaide, do curso Gestor Real, vão conversar comigo hoje, aqui com a gente no Entre Mulheres. Jesse Santos, tudo bom? Como é que está hoje o empresário brasileiro? Ele está se posicionando de uma forma a aprender cada vez mais? A gente sabe que tem uma economia com mudanças que sofreu um impacto muito grande. O que você conta para a gente hoje como as reais demandas ou expectativas que se tem que ter para esse assunto da gestão e da liderança empresarial? Bom, Heloísa, na verdade, os empresários, de um modo geral, ainda têm muita dificuldade em buscar conhecimento. Embora nós vemos aí um movimento muito grande de busca constante, fica muito aí na superficial. Eles vão buscar conhecimento na internet, e na internet a gente sabe que são dicas, né? São dicas importantes, mas que são muito difíceis de ser colocadas em práticas, até porque são coisas picadas, né? Para vir para dentro de um treinamento também, os empresários têm ainda muita resistência a ganhar conhecimento, e a gente sabe que o cenário cada vez mais competitivo, os clientes cada vez mais exigentes, nós somos clientes, nós somos exigentes, né? E isso torna o mercado muito mais difícil para que o empresário que não tem um conhecimento vasto do seu mercado, dos seus clientes, da sua equipe como um todo, até mesmo do seu produto, se posicione e se mantenha com a sua empresa competitiva. Então é fundamental para que a empresa dele se mantenha num patamar elevado de conhecimento, tanto do empresário, que eu acredito que seja o primeiro a ser treinado, e nunca o primeiro a ser demitido, como algumas pessoas apregoam por aí, quanto da sua equipe. Uma equipe empoderada, uma equipe com conhecimento, capacitada, é uma equipe imbatível e torna a empresa muito mais competitiva, uma empresa que é respeitada, uma empresa que é desejada pelos seus clientes. Então, o conhecimento, basicamente, é a primeira etapa do empresário e principalmente daqueles que se propõem a ser empreendedor. Tem que buscar conhecimento primeiro. A gente imagina, então, que se hoje as pessoas pensam, né, que o conhecimento está aí debulhando, né, vai lá no pai Google e já busca alguma informação, e você mostra que, ao contrário, as pessoas mesmo assim também resistem. O que significa que o Gestor Real, que é o curso o qual você está aí, aqui a gente diz um curso para empresários, qual é a grande proposta e aquilo que ele traz não só de um currículo, mas de ações práticas para esse empresário brasileiro usar no dia a dia? Bom, na verdade, a Gestor Real elaborou um treinamento chamado Método SPES. A base desse treinamento, ele é justamente o empresário. Ele foca muito o fator humano, porque nós entendemos o seguinte: o empresário, ele não é só uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, ele é um ser humano que precisa ser principalmente tratado antes de qualquer coisa. Antes dele ganhar um conhecimento técnico de finanças, de liderança, de processos, ele precisa ser cuidado. E nós trabalhamos muito isso, né? A parte humana, a parte da autorresponsabilidade, a parte da liderança principalmente. E as 11 áreas da vida, que é muito importante, que é o autoconhecimento. Então, o empresário que não tem um autoconhecimento, muitas vezes ele tem um desequilíbrio na vida pessoal, que ele não sabe identificar qual é, e traz isso para dentro da sua empresa, né? E fica completamente desestruturado, sem saber quais decisões tomar. Então, a primeira etapa do nosso treinamento é justamente cuidar do ser humano. E aí depois nós começamos a cuidar de uma parte muito importante da empresa, que nós consideramos que é o coração da empresa, que é o comercial, que é o processo de vendas. E aí nós dividimos em 4 etapas, que é o processo de atração, de como você atrai seu cliente, como você identifica seu cliente, que nós chamamos de pré-abordagem, que é o processo de prospecção, como que você vai se relacionar nesse cliente, com esse cliente, como que você vai chegar até esse cliente. O processo de negociação, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles dos empresários, saber negociar. E o processo de pós-venda, que muitos empresários também acreditam que o pós-venda é só perguntar se o produto ou o serviço dele foi bom. Na verdade, o pós-venda dá abertura para uma outra etapa da venda. Então, ele volta para o começo do funil e o ciclo se renova. E aí depois nós trabalhamos o financeiro, que é uma outra parte importante. Faz todo sentido você trabalhar o financeiro depois que você estruturou o comercial. Aí você já tem vendas, né? Já começou a gerar vendas para a sua empresa, então você precisa de controles sólidos, bem estruturados, para que você tenha números, e é em cima de números que você toma decisões importantes da sua empresa.
E, por último, os processos para que você padronize a sua empresa, para que a sua empresa não saia, né, uma hora com um produto, outra hora com outro, o mesmo produto com condições e especificações diferentes, e isso acaba tirando você do mercado e torna você uma empresa que não é competitiva. Incrível, eu já quero fazer. Eu sou uma super empresa. Eu, Entre Mulheres, você que assiste já sabe que na maioria das vezes o nosso grande pecado é achar que a gente tem conhecimento, e aí vocês já estão entendendo que é muito mais. É conhecimento, treinamento, aprendizados. Zenaide Aguiar, a gente já sabe que o cenário do empreendedorismo, do empresarial, ele, embora seja um cenário aberto para todos, de repente, será que ele é um cenário receptivo ou tão procurado assim por mulheres? Como tem sido a presença das mulheres nesse mundo corporativo e principalmente na ação de gestão e liderança? No momento atual, eu acredito que a mulher é muito mais focada nesse projeto, de querer realmente reestruturar as empresas, né? Muitas empresas, até familiares, elas têm autonomia de retomarem e se sentem muito mais empoderadas de trazer esse conhecimento e buscar esse conhecimento para dentro das suas empresas. Então, eu acredito que a força da mulher, nos últimos tempos, está muito mais ativa e muito mais forte do que a do próprio homem, porque ela traz para si todo o conhecimento realmente da gestão da empresa e ainda tem sobre ela toda a responsabilidade familiar, toda a responsabilidade estrutural, toda a responsabilidade de buscar o conhecimento. Então, eu acredito muito que a mulher hoje em dia é o coração da empresa. Ela traz harmonia, ela traz família, ela traz espírito de acolhimento, ela acolhe o cliente, ela entende a essência realmente de ter uma empresa humana, ela busca isso o tempo todo através dos seus funcionários, através do conhecimento que ela busca para dentro da empresa, através do seu próprio autodesenvolvimento e através da sua autorresponsabilidade, que é algo que nós trabalhamos intensificamente dentro do nosso treinamento. Então, eu acho que a mulher é muito mais pontual, a mulher é muito mais perfeccionista, a mulher ela é muito mais presente. Na verdade, eu acho que a mulher é muito mais tudo, mas eu não posso falar isso, né? Eu tenho que também puxar um pouquinho para o lado dos homens. Então, você, mulher, que acredita em você, que acredita que você é capaz, não desista, não deixe que outras pessoas digam que você não pode, não diga que as pessoas rotulem a sua capacidade, acredite no seu potencial, abra as portas da sua mente, abra as portas da sua empresa e vá em frente, porque você vai ser muito, muito, muito próspera em tudo que você fizer. Nós acreditamos muito em você, tenha certeza. E é isso aí, o Entre Mulheres visitando esse momento aqui do curso do Gestor Real, uma apresentação que tanto ele, Jesse Santos, quanto ela, Zenaide Aguiar, estão fazendo. Vamos ver mais um pouquinho? E é sempre muito importante a gente entender que nos dias de hoje, entre teoria e prática, pode existir uma distância. Mas aqui está comigo Gilson Malvésio, da MGEL, que vai falar um pouquinho sobre a experiência do método de trazer o gestor real para dentro da sua empresa no dia a dia. O que você nos conta entre a expectativa, né, e a realidade que você vivenciou? Eu tinha muito conhecimento técnico, né, da área que eu trabalho, e me faltava orientação, eu não tinha conhecimento da parte financeira, né? E eu busquei ajuda, encontrei o Jesse, e ele entrou para dentro da empresa, e entrou de cabeça, né? E criou processos financeiros, criou metodologias, me ajudou a contratar gente para ser o gestor também dentro da empresa, né? E hoje a empresa praticamente financeira ela anda sozinha, né? Eu fico só na gestão mesmo, né? Olhando os números. Então, se eu não tivesse feito isso na parte do crescimento da empresa, eu tinha estagnado, né? Então, fez um diferencial,
fez eu sair da operação e ficar na parte estratégica da empresa. Quando a gente pensa em gestão, o Jesse fala bastante da importância do lado humano, de ajudar o empresário a localizar a parte pessoal e, com isso, não atrapalhar a parte profissional. Isso você vivenciou? Sim, ele ajudou bastante também nessa parte pessoal, né, para você se dedicar mais, a gente ter o dia a dia ali perto dos colaboradores, né, ele fez essa parte dentro da empresa também, ajudou bastante. De todas as áreas que você teve que visitar durante o método, diga para nós, qual foi a que mais te desafiou? Então, o que eu tive mais dificuldade foi o financeiro, né? Hoje eu tenho, assim, o que eu tenho mais gestão é a parte financeira, demonstrativo de resultados, né? Cada peça que sair na empresa ou cada serviço, eu tenho isso contabilizado e sei o lucro ou prejuízo que está me dando, né? Que antes eu não tinha. Então é isso. O Gilson está aqui para falar para a gente um pouquinho mais que entre a teoria e a prática, veja que o casamento está dado. Então é isso, Entre Mulheres te convidando para conhecer um pouco mais do mundo do business, principalmente na área de formação, treinamento e liderança, e hoje falando sobre o treinamento do gestor real.